não. Ela serve única e exclusivamente para mudar outras características da velocidade. A velocidade é um vetor. Ela não tem só módulo, ela tem direção e sentido também. Então, você tem que, veja, gradativamente alterando aqui o sentido e a direção em especial da velocidade para que o movimento circular permaneça. Então é a aceleração centrípeta que causa isso, vai puxando o vetor, tá vendo? E então o objeto aqui ele continua girando em torno da Terra com o mesmo módulo de velocidade, mas não com a mesma direção e sentido. Senão não ia acontecer giro, né? Se por acaso, por exemplo, o planeta desaparecesse e a força gravitacional deixasse de agir, a força gravitacional que está funcionando como força centrípeta aqui, mantendo o objeto girando em torno da Terra. Se o planeta desaparecesse, eventualmente, o objeto ele sairia pela tangente aqui. Que nem um carro, por exemplo, quando ele se perde na curva. Né? Ele se perde porque para de ter a força centrípeta que estava causando a curva, né? Fazendo ele girar a curva, que é a força de atrito do chão. Então a gente fala assim, força centrípeta ou aceleração centrípeta, mas elas nunca existem por si só, tá? Isso é uma outra coisa muito importante que você tem que decorar. Aceleração e força centrípeta, elas nunca existem por si só. Elas são alguma força específica do teu problema. Por exemplo, aqui é a força da gravidade. No caso de um carro fazendo a curva, é a força de atrito. E assim vai, você sempre tem que analisar qual é a força, né? Que está funcionando como centrípeta. Beleza? Então, a força centrípeta, ela é a resultante, né? Num movimento circular. Ela nunca é uma força que eu coloco lá, essa aqui eu estou colocando como força centrípeta. Isso não existe. Força centrípeta é uma resultante. Que nem, por exemplo, quando você está estudando a lei de Newton, lá o somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Esse massa vezes a aceleração é uma resultante. Muito bem. Olha, até vai falar sobre isso aqui. Que legal. E aí, tá pegando a ideia? Tá pegando que precisa ter uma Sim. força, senão... Que nem, isso aqui você já deve ter feito isso. Toda criança brinca com isso, né? Pega um negócio e fica girando. Daí se você solta, o negócio sai pela tangente do movimento que ele estava fazendo. Né? Então, qual é a força que está agindo aqui como força que causa o giro? É a tração da corda. Né? Se a corda romper, o objeto sai. Né? Ou se tu solta a corda, não tem mais tração, porque a corda não está mais esticada. A tração é o esticamento da corda, né? Daí ele sai pela tangente, pois não tem mais a força que causa o giro. Ele não vai ficar girando assim se você não estiver puxando. Né? Beleza? Então, a ideia é essa. Muito bem, então, nós estamos falando aqui sobre a força centrípeta. Ela é uma força, né? Então ela tem que respeitar a segunda lei de Newton. Então, o somatório das forças, que no caso de um giro é a força centrípeta, é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E o legal é que essa aceleração centrípeta ela tem uma fórmula. Eventualmente a gente vai falar sobre isso. Na verdade, nesse momento aqui, supostamente a gente já falou sobre aceleração centrípeta. Porque a gente já tá falando de força, né? Então, lá no movimento circular teve que falar. Muito bem. Agora, qual que é a fórmula da aceleração centrípeta, né? Anota aí. É V quadrado sobre R, tá bom? A aceleração centrípeta é igual a V quadrado sobre R. Muito bem. Agora, o que que nós temos aqui? Vamos tentar entender esse problema. Deixa eu tentar fazer uma análise nele aqui. O pequeno bloco de massa 4 kg preso à extremidade de um fio descreve sobre uma mesa horizontal perfeitamente lisa um movimento circular. Olha só, estamos falando de movimento circular. Então tu já coloca na cabeça. A aceleração centrípeta vai ter que rolar aqui. Se ele está girando, é porque alguma força está fazendo ele girar. Você já põe isso na cabeça para conseguir usar as fórmulas, entendeu? Senão você vai ficar pensando, será que eu tenho que pegar a fórmula lá do ômega? Não, pô. Estamos falando aqui de força. 50 centímetros, né? Com velocidade escalar constante de 3. Legal. Porque essa fórmula que você acabou de anotar aí, ó, essa aqui,
usa uma velocidade, né? Você tem uma velocidade completamente associada à aceleração. E olha só, pensa num problema prático e veja como isso faz sentido. Veja só. Pensa nesse problema que eu estava te mostrando aqui do rapaz aqui brincando com essa bola. Eu acho que você concorda comigo que quanto mais rápido essa bola estiver se mexendo, maior vai ser a força que ele está puxando aqui, certo? Certo. Faz sentido isso? Meu, a tua internet tá meio ruim hoje, eu não tô conseguindo te escutar direito. Tá Ela tipo tá bem ruim robótica. mesmo hoje. Pois é. Bem, mas você entendeu então o que eu quis dizer aqui? Que a força vai estar maior se for mais rápido? Entendi sim. Beleza. Ahn, fala pro teu irmão, se tu tiver, desligar aí a internet, porque tá ruim mesmo. A internet dele, né? Parar de baixar coisa. Eu fazia isso, o pessoal ficava louco aqui em casa. Com velocidade escalar 3 metros por segundo. Determina a intensidade da força de tração que o fio exerce no bloco. Olha só, né? Então ele deu a velocidade, deu o raio da trajetória, e ele quer saber qual é a força. Falou de força? Você já lembra de força centrípeta, já lembra da equação que você acabou de aprender. A gente tem a massa também, né? A gente sabe que força é igual a massa vezes a aceleração. Só que a aceleração, nesse caso aqui, é a aceleração centrípeta. Então, veja só, aceleração centrípeta é V quadrado sobre R. Então, nós temos o V, temos o R, chamamos a aceleração centrípeta. Essas acelerações centrípetas, elas normalmente têm uns valores altos, assim, né? Normalmente, quando a gente está falando de aceleração de um carro, é 3, 4 metros por segundo ao quadrado. Esse cara aqui é maior que a gravidade. Daí, uma vez que a gente tem a aceleração, é só fazer vezes a massa e pronto. 72 newtons. Beleza? Show de Entendi. bola. Pegou a ideia? Então, Acho se que você sim. pegou a ideia, vamos lá, vamos ver se você consegue fazer um probleminha básico aí. Vou começar com esse aqui, 296. Dá para você tentar fazer? A única fórmula que você precisa é essa que você já conhece e essa que eu acabei de te ensinar. V quadrado sobre R, aceleração centrípeta. Boa sorte. E escreva como se estivesse fazendo uma Tá prova bom. e me manda.
Tô conseguindo fazer, não. Não escutei nada se você falou comigo. Falei que eu não tô conseguindo fazer. Ah, força centrípeta. Velocidade ao quadrado sobre R vezes a massa. Você tem a massa, você tem o R, você precisa da velocidade, certo? Calma, você não tinha me falado Oi? essa fórmula. Não, pera, a fórmula que você tinha me falado Ah, não tinha filha, eu massa. falei que força é massa vezes aceleração algumas vezes agora há pouco, né? Bem, isso aqui eu não preciso nem dizer, né? Lei de Newton. Só como a gente está falando de uma coisa que gira, centrípeta, então aceleração centrípeta. Pô, é o mesmo problema que eu acabei de explicar para ti. E, ó, a gente achou a aceleração e depois multiplicou pela massa para achar a força. Então, eu posso já ir substituindo aqui, ó. E o que você precisa é achar a velocidade. E achar essa velocidade aí é fácil, né? Nós temos um trocentilhão de fórmulas, né? 2πf, o ômega é V sobre R. Então você consegue achar, né? Com as informações que ele deu, certo? Então, vai lá. Deixa eu pegar o enunciado aqui, colocar aqui perto das equações.
Pronto. Oi, conseguiu fazer? Acho que sim. Ah, que legal. Você quer me enviar? Tô enviando. Tá bom. Nossa, que bem explicado. Ahn, eu só não entendi esse x ao quadrado ali no final. R ao quadrado. Você sabe o R, né? O R é 0,5 metros, né? Então, substitua lá que você chega na resposta, certo? E Ixi, tá muito ruim a conexão hoje. Ah, bem, eu vou tentar fazer essa aqui, pois não sei, talvez não dê tempo de continuarmos. Eu vou fazer essa aqui que parece ser bem difícil, ou pelo menos bem longa. 3 coisas aqui para fazer. A sobreelevação. Sobreelevação. Nossa. Das pistas curvas de autódromos, velódromos ou mesmo de avenidas, rodovias, ferrovias, dá mais segurança aos usuários, dificultando. Então ele está dizendo aqui que essas coisas elas têm uma inclinação para que dê mais segurança, para melhorar o movimento. Então, beleza. Considere a seguinte situação: em um percurso de triatlo, os ciclistas precisam fazer curvas circulares sobre elevada a 70 metros de raio, com velocidade de 72 quilômetros por hora. Eles falam assim de algumas coisas como se a gente tivesse acostumado, né, com uma pista de triatlo ou o que que é uma coisa sobrelevada, né? É bizarríssimo, né? Mas eu acho que ele tá falando do seguinte: tu tem uma pista assim, ok? Tu já deve ter visto isso lá numa corrida. Daí a pessoa ela fica assim, né? O chão de verdade tá aqui. Então, essa parte aqui, 70 metros. E de raio com velocidade de módulo 72 quilômetros por hora. Represente as forças que atuam sobre o sistema bicicleta ciclista. Muito bem. Então, a bicicleta ciclista está aqui. Muito bem. Bem, na verdade, eu quero colocar ele aqui, né? Para que tenha 70 metros de raio o movimento. Então, quem é que atua aqui? Nós temos a força normal, nós temos a força peso e a força de atrito. O atrito roda ele, joga ele para cá, né? Porque se não fosse o caso, que nem uma gotinha de água no guarda-chuva, ele sairia aqui pela tangente. Então a força de atrito está jogando ele para baixo. É? Não. É isso? Não, peraí. Acho que não. A força de atrito está jogando para outro lado. Por quê? Porque a gente está considerando que ele não muda o raio, que ele vai estar sempre com esses 70 metros de distância para o chão. Então, vamos dizer assim, ocorre uma compensação, é isso? Pera aí, agora eu tô. Agora eu tô. Não, não, não. Força de atrito nunca pode jogar ele para fora. É para cá mesmo. ele tá mandando
É isso, é isso. E com certeza. Não tô te escutando. Tá. Nossa, Não dá pra escutar nada. Tá toda travada. Bem, eu vou continuar aqui. Depois vai estar na gravação, pelo menos. Então, força de atrito é pra fora aqui, para o cara poder ahm, fazer o seu movimento de giro. A pista, ela é desse jeito sempre. Então, tu vai meio que fazer um giro assim. Como se fosse circular, imagina, né? Depois eu tenho que te mostrar uma imagem disso, porque não tem muito no Brasil isso. Então, mas tá aí as forças, era o que ele pedia. B. Qual deve ser o ângulo de inclinação da pista nesse caso? O ângulo de inclinação para que o movimento permaneça, né? Muito bem. Nós temos que entender que o módulo da velocidade é sempre 72 quilômetros por hora. Muito bem. Então, uma vez que a gente entende que tem duas forças aplicadas para cá, quais são as duas forças? São tanto a FAT quanto a PX. Tem uma PX para cá também. Nós temos que usar essas duas forças. Então, a FAT mais a PX, PX é a componente da força peso, tenho certeza que você conhece isso. Vai ser igual a massa vezes a força, vezes a aceleração centrípeta. Bem, a FAT a gente sabe que é M, é Mi vezes a normal. E a normal a gente sabe que é mg cosseno θ. Justamente porque a normal vai ser igual a força peso Y, que a gente já decorou, que é mg cosseno θ. E a PX, ele tá mandando desprezar o atrito? Não, 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 não. Pera, despreza a força de atrito, é verdade. Que absurdo. Tudo bem. Conta só facilita. Então a gente apaga aqui, apaga aqui, apaga aqui. E a única força que a gente vai ter aqui é a PX, então. Mais fácil ainda. Maravilha. Veja, olha só que interessante, né? A equação seria a mesma com a força de atrito. A gente só está desprezando para facilitar os cálculos. Então vai ficar, quem que é a PX? mg seno θ. Porque se a gente tivesse que fazer com atrito, ia ter um seno e um cosseno para a gente conseguir encontrar o ângulo, que faria ser uma conta muito complexa. Daí teria que usar propriedade trigonométrica, todas essas coisas aí, né? Daí pronto, olha só. A gente está querendo saber o ângulo. Então, a gente pode isolar o seno aqui. Seno do ângulo igual. Dá para cortar as massas. Vai ficar V quadrado sobre GR. Olha só que legal. Fiz a equação da lei de Newton para força. A única força que mantém o giro aqui é a que aponta na direção do giro, que é a PX. Então, por isso que eu posso dizer que só ela, somente ela sozinha é a força centrípeta. E agora a gente consegue encontrar o ângulo a partir disso. Então é só fazer as substituições. Quem que é o V? 82 quilômetros por hora, que em metros por segundo é 20. Dividido pela gravidade, que é 10, vezes o raio, que é 70. Então vai ficar 400 dividido por 700. 4 dividido por 7 vai dar, sei lá, mais ou menos 0,6. 0,6, sei lá. Acho que é isso. No caso é ângulo, né? Então radianos. Pois se quiser, dá para passar para grau. Beleza? E C. Avaliando as forças que atuam sobre o ciclista, o resultado anterior depende da massa do sistema? Veja que não, né? Como é que a gente chegou nessa conclusão? Porque a massa cortou. E é por isso que eu sempre falo para os meus alunos que antes de ficar jogando número, a gente precisa isolar a letra que estamos procurando. A variável que estamos procurando. No caso, eu estava procurando o ângulo, né? Então, o seno aqui deu 0,6, o que faz o meu ângulo ser mais ou menos, ah, sei lá, 60 graus por aí, mais ou menos 60 graus. E em nenhum momento eu precisei da massa nessa conta, justamente porque logo que eu estava trabalhando aqui com a equação da força,
A massa cortou. Então, se a massa cortou, significa que ela não influenciou no valor da resposta. Beleza? Então, por isso que é muito importante fazer a conta com as letras primeiro, algebricamente. Então, essa é a resposta, beleza? Então tá aí, feito um probleminha.